Muito bom. Todos os irmãos encontraram? Carta aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Amém? Amém. Eu vou fazer só a leitura da parte A do primeiro versículo e a gente vai ficar parado só nessa parte hoje. O texto bíblico diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo, Silvano e Timóteo. Marque isso na sua Bíblia, por gentileza. Você que trouxe a sua caneta. Você vai escrever em cima desses três nomes: companheirismo. Meus irmãos, hoje nós vamos entrar de fato no texto da carta aos Tessalonicenses. E enquanto eu preparava o esboço para poder trazer para os irmãos, Deus me despertou para esse tema. Para os irmãos que estiveram aqui domingo à noite, vão sentir alguma continuidade com o que nós vamos tratar hoje. Não foi intencional. Essa mensagem de hoje está preparada há muito tempo e a de domingo ela foi realmente produzida na véspera. Mas aprove a Deus que a gente tivesse uma continuidade de domingo para hoje. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a experiência do companheirismo cristão. Você observe, irmãos, logo nesse princípio da carta aos Tessalonicenses, a preocupação que Paulo tinha de mencionar o nome dos seus companheiros de trabalho. Então, é apresentado aqui o nome de Paulo como autor da carta, é apresentado o nome de Silvano, que é Silas. Nós já explicamos isso para os irmãos na terça passada. Silvano é o nome latim de Silas. E Timóteo, que foi um discípulo amado de Paulo, um aprendiz de Paulo, que foi de vital importância para o trabalho do apóstolo na plantação de boa parte das igrejas do Novo Testamento. Por que é importante a gente observar isso, que se diferencia das outras cartas do Novo Testamento? Primeiro, é uma menção que acontece em 1 e 2 Tessalonicenses de uma autoria tripla, 3 pessoas. A única vez que nós vamos ver isso no Novo Testamento, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, quem puder abrir, leia para a gente. Existem outros momentos no Novo Testamento em que aparece o nome de um coautor, mas nunca da forma como está aqui. A gente vai ver aqui que Paulo quis destacar com muita propriedade o nome dos seus companheiros. Então, quem puder abrir em 2 Coríntios capítulo 1, verso 1 e 2, leia para a gente. Quem achar primeiro, pode fazer a leitura em alto e bom som. 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, dos irmãos Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Muito bom, só até aí. Você percebe que nesse exemplo aqui, Paulo ele se distingue totalmente de Timóteo. Paulo é apóstolo, Paulo é chamado por Deus, e o irmão Timóteo. Em 1 Tessalonicenses, é Paulo, Silvano e Timóteo, todo mundo junto. Então Paulo destacou com muita propriedade os seus companheiros de trabalho. E isso deve gerar em nós, irmãos, uma primeira observação. Será que nós temos valorizado os nossos companheiros de trabalho na obra de Deus? Se você puder por um instante olhar à sua volta e ver a quantidade de pessoas que nós temos aqui dentro, essa aqui é a sua família de fé. Essa aqui é a igreja onde Deus plantou você. Esse aqui é o povo que Deus constituiu para ser o seu companheiro de jornada. E nós precisamos nos preocupar sinceramente com cada um deles. Nos preocupar sinceramente com o bem-estar de cada um deles para o louvor da glória de Deus. Nós temos vivido um tempo em que a igreja sofre uma pressão imensa da sociedade, uma pressão imensa das filosofias capitalista e consumista que gerem esse mundo terrível aonde nós vivemos. E isso inevitavelmente nos afastou uns dos outros. Irmãos, a gente às vezes passa meses na igreja sem saudar o irmão. Passa meses na igreja sem saber o que está acontecendo com o irmão. E isso não é correto. Na ótica do Novo Testamento, a igreja foi constituída como uma comunidade de discípulos, uma comunidade de amigos que sofrem juntos, se alegram juntos, trabalham juntos e devem viver juntos
para a glória do nome de Jesus Cristo. Essa comunidade chamada igreja, nós vamos falar muito sobre ela na próxima terça-feira. Ela deve ter aquele sentimento de se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Então, se eu sofro, todos sofrem. Se o Igor sofre, todos sofrem. Mas se o Mateus se alegra, todos se alegram. Porque a igreja tira de nós a disputa, tira de nós a inveja, tira de nós a competição. E todos aqui estão unidos para uma única finalidade: adorar o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, e trabalhar para Cristo fielmente. Então você perceba que Paulo, ele quis destacar com muita propriedade o trabalho dos seus companheiros, porque ele entendeu que os seus companheiros da obra deveriam ser honrados como ele estava sendo. Hoje, irmãos, nós vivemos um cenário em que muitas igrejas se tornaram mais uma casa de espetáculo do que uma comunidade de discípulos. Você percebe que quando a gente vai dar oportunidade na igreja, às vezes a gente só chama quem canta bem. Às vezes a gente só pede para dar um testemunho quem tem um português bom. Às vezes a gente abre uma oportunidade só para quem se destaca com algum talento ou dom espiritual. Mas quantos irmãos que às vezes são comuns como eu, que ficam esperando semanas após semanas uma oportunidade, mas vão sendo esquecidos porque os nossos olhos não são muito bons. Então isso tornou a igreja um palco onde pessoas que se destacam brilham, e nós temos uma comunidade de crentes passivos que vem aqui para assistir um serviço religioso. Mas não deve ser assim. Cada um de nós precisa, no exercício dos seus talentos e dos seus dons espirituais, fazer algo na igreja para a glória do nome de Jesus. Então quem sobe aqui não é quem canta bonito, ou quem prega bonito, ou quem é bonito. Sobe aqui quem o Espírito Santo manda subir. Sobe aqui quem Deus direciona, porque dentro de cada vaso que está aqui há um tesouro, que é a presença de Deus, a graça de Deus. E quando nós nos movimentamos dessa forma, nós passamos a refletir a realidade do que é ser a igreja de Jesus, onde ninguém brilha, porque Jesus Cristo que tem que brilhar em nosso meio. Mas será que nós estamos prontos para viver essa realidade? Será que nós estamos prontos a viver essa experiência em que todos são importantes? Porque para todos serem importantes, eu tenho que diminuir a minha própria importância. Será que eu estou pronto para isso? Para aparecer menos, para alguém aparecer mais? Será que eu estou pronto a fazer com que as pessoas tirem os olhos de mim e coloquem os olhos apenas em Jesus Cristo? Será que eu estou pronto para ficar um pouco sentado enquanto o meu irmão que estava parado começa a aparecer? Ou será que não? Será que eu tenho a necessidade da exposição? A necessidade está em evidência, a necessidade de aparecer. E isso diz muito acerca do nosso discipulado, do quanto que a gente está perto de Jesus. Se você vem aqui e por não ter sido chamado, não ter tido uma oportunidade, você volta para casa triste, é porque você não entendeu o que é ser igreja de Jesus ainda. É porque você não confia que o Espírito Santo vai dirigir a obra. Quantos acreditam que o Espírito Santo dirige? Então, quando nós entramos aqui, a primeira coisa que nós temos que ter em mente: mais do que servir, eu vim para cultuar. Então os meus lábios vão estar abertos dando glória a Deus. As minhas mãos vão estar levantadas para abençoar os irmãos à minha volta e todo o rebanho. O meu coração vai estar pronto, porque Deus pode me usar através da unção do Espírito Santo para abençoar a igreja. Nós temos que ter essa postura, e com esse sentimento Deus vai direcionar as nossas reuniões nos mínimos detalhes. Quantos aqui se lembram de cultos em que o culto transcorria a sua liturgia, mas de repente o Espírito Santo quebra um protocolo, levanta alguém no dom da profecia, e ele fala assim: assim diz o Senhor, e a igreja treme, porque percebe que Deus está no meio do rebanho. Por que isso não pode acontecer? Por que isso não tem acontecido? Porque, meus irmãos, se tem muitas estrelas brilhando, é porque o sol não está aparecendo. Mas quando o sol está lá em cima, não tem estrela no céu. Quando Cristo estiver entronizado na igreja, as pequenas estrelinhas vão apagar e só Ele vai aparecer.
Quantos creem nisso? Podem adorar o nome de Jesus nessa noite. Precisamos ter esse sentimento de sermos companheiros, deixar o individualismo, a construção da comunidade cristã, o estabelecimento do reino de Deus, a experiência do discipulado deve gerar relacionamentos sólidos na igreja. Então você tem que ter paz para saudar qualquer pessoa aqui da igreja. Se existe uma pessoa aqui que você não pode ver na sua frente, alguma coisa está errada com a sua fé. Se existe alguém aqui que você não pode ver nem pintado de ouro na sua frente, é porque você não entendeu o que é ser um cristão ainda. Se você não consegue ver alguém, ou você não consegue acreditar que Deus pode transformar essa pessoa, é porque você não entendeu o poder do Evangelho ainda. Eu e você só estamos aqui porque a misericórdia dele é grande. E se a misericórdia foi grande comigo, pode ser grande com o meu irmão também, por que não? Por que muitas vezes a gente é tão crítico com o pecado do nosso irmão e tão tolerante com o nosso próprio pecado? Quantas vezes a gente condena no irmão pecados que a gente mesmo comete? Quantas vezes o pecado na vida do irmão é grosseiro, mas quando é na sua, não, você não pode me julgar, pelo amor de Deus, não julgueis para não ser julgado. Então perceba como falta em nós muito esse sentimento de sermos uma comunidade onde todos vão ajudar uns aos outros, onde não há alegria quando alguém cai em combate, mas há um encorajamento mútuo para que todos cheguem ao final, para a glória do nome de Jesus. Irmãos, quando eu saio de evidência na igreja e o nós aparece, a gente começa a ter experiências na igreja. Primeira, a gente começa a subtrair as nossas diferenças. Não importa que o seu gosto é diferente do meu, eu sou lavado no mesmo sangue, eu vou estar do seu lado. Quando nós dá lugar, meus irmãos, ele toma o lugar do eu, a gente começa a multiplicar os nossos talentos. Se eu for cantar, Sara Marques, eu estou frito aqui, mas eu canto, você canta, então você cantando aqui vai dar tudo certo. Eu, se for fazer uma gestão aqui de obra, de reforma, eu não entendo nada. A única coisa que eu sei é pegar um pincel e passar na parede. Mas esse camarada aqui quebra até pedra. Então ele pode somar comigo. Então a gente começa a não mais vislumbrar as diferenças, mas a multiplicar os talentos para a obra ir melhor. Quando a gente deixa o nós aparecer, a gente passa a somar as nossas forças. Talvez eu não consiga fazer muita coisa, mas eu com você conseguimos. Juntos nós somos mais fortes, meus irmãos. A igreja perde muito, porque ela fica disputando força. Aí eu sou mais forte que o Wesley. Certeza, um magrinho, mirrado, menino. Esse não é o sentimento. A diferença de idade e de gerações não pode dividir a gente. A gente sofre na igreja porque as gerações mais antigas querem que as gerações mais novas sejam como eles são. E a geração mais nova não aceita que a geração antiga exija deles uma postura mais séria. Mas a briga de gerações não pode afastar a gente. Gerações diferentes são a força da igreja. Eu preciso da experiência do mais experiente, mas preciso da força do mais novo. Então a gente vai começar a dizer não para essas diferenças. O velho é importante, mas o novo também é. O experiente é importante, mas o menino também é. Porque juntos nós vamos ser mais fortes para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Quando nós estamos unidos, a gente começa a dividir as cargas. Quantos aqui já sofreram muito? Porque não tiveram ninguém para dividir as cargas. É Deus, aleluia. Ninguém viu o seu sofrimento. Ninguém viu o que você passou. Ninguém viu o preço que você pagou. Mas julgaram você, condenaram você, apontaram o dedo para você. Ah, se a gente entendesse o que é ser igreja, a gente ia ver o irmão sofrendo e a gente ia falar: eu vou ajudar você a levar a sua cruz. Glória a Deus. Eu vou somar com você. Quantos aqui gostariam que alguém somasse força com você aqui nessa noite? Adoro o nome de Jesus. Você está vendo quantas mãos se levantaram? Ajude essa pessoa. Como companheiros, irmãos, a gente precisa reconhecer que Deus nos fez diferentes uns dos outros, para nos complementarmos e não para nos dividirmos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 4 e verso 5.
A igreja não é um lugar de clones. Cada um é de um jeito, irmãos. E foi Deus quem fez todos. Aleluia! Porque Ele sabia que a gente poderia se complementar. Romanos capítulo 12, verso 4 e o verso 5. Todos os irmãos encontraram? Amém. Quem achou, lê pra gente em alto e bom som. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Você já imaginou se em cada membro do seu corpo fosse uma mão? Já imaginou se no lugar do pé fosse mão, no lugar da orelha fosse mão, no lugar do nariz fosse mão? Como é que esse corpo ia ser? Ia ser um negócio horroroso, não é mesmo? Mas Deus fez o nosso corpo pensando nesse grande princípio por trás do mistério que é a igreja. Nós temos membros específicos para cada função, porque no corpo de Cristo, que é a igreja, existem membros com diferentes operações, para que se complemente um ao outro. Aleluia! Não é maravilhoso isso? Você já parou para pensar quantas coisas que você faz bem? Quem aqui consegue, com humildade, elencar coisas que faz bem? Quem consegue isso? Você sabe, eu cozinho bem, eu limpo bem, eu falo bem, eu canto bem, eu dou palpite bem. Não é? Então, todos nós temos talentos. Agora, quem consegue, com mais humildade ainda, elencar os seus defeitos? Hein? Dá? Quem aqui consegue lembrar de imediato um defeito que tem? Levante a mão. Ixi, eu levantaria a mão, o pé, o nariz, tudo. Tem vários. Agora, por que eu sou assim? Porque existe algo em você que me complementa. Então a igreja é um local onde as barreiras estão por terra, porque o sangue de Cristo desfez toda a separação. E agora nós vamos então partilhar aquilo que eu faço bem, eu vou somar com aquilo que você faz bem, porque nós vamos nos complementar. Embora tenhamos diferentes operações, meus irmãos, individualmente nós somos membros uns dos outros. Não dá para ser igreja sozinho. Ah, eu sou crente, eu creio em Jesus, mas eu não venho na igreja, eu fico na minha casa. Eu sou crente lá em casa. Não existe isso. A igreja existe no ato de congregar, de estar junto, de partilhar, de conviver, de ajudar, de encorajar. Sem isso, não é igreja. Então não dá para você ser cristão alheio à igreja. Deus não tem plano B. Ele disse que a igreja seria o seu corpo na face da terra, o corpo de Cristo. Então se você quer estar unido a Cristo, você tem que estar unido com o povo dele também. E isso nos humilha, porque isso mostra pra gente que nós não somos autossuficientes. Não é? Você não é autossuficiente. Não, você precisa dessa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela e fala para ela: eu preciso de você. E fale para ela: você precisa de mim também. Porque nós somos um corpo. Aleluia! Um só corpo. Um só corpo. Temos que ter esse princípio. Então as nossas diferenças são para serem complementares e não divisórias. Amém, meus irmãos? Segundo aspecto, como companheiros, devemos dedicar uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12, verso 10. Vamos ler esse texto? Então, além de sermos diferentes, para sermos complementares, deve haver em nós uma dedicação com amor fraternal. Quem encontrou, lê em alto e bom som. Romanos 12, verso 10. Olha que maravilha! A tradução mais antiga: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros.
amai-vos cordialmente, com cordialidade. Não é assim, ó. Eu amo Zé Antônio, irmão José, mas eu aqui, ele lá. Não passa na minha frente que meu braço não é crente. Não é assim que funciona. Se o seu braço não é crente, você não é crente. E só vai entrar no céu quem for crente. Então o braço tem que ser crente, a mão tem que ser crente, a língua tem que ser crente, não é? Os compromissos financeiros tem que ser crente também. Então não tem esse negócio de alguma coisa não é. Ou você está em Cristo ou não está. Às vezes os pentecostais criam uma coisa no meio. Não, eu não sou muito crente, não existe, irmão, isso. Ou é, ou não é. Ou você está salvo, ou você está condenado. Ou a gente leva a sério, ou nunca entrou. A gente tem que ter responsabilidade com a nossa fé. Não dá para brincar. Então tem que amar com cordialidade. Eu consigo olhar no seu olho, companheiro. Eu consigo te abraçar. Eu consigo falar bem de você. Eu vou preferir você em honra. Para mim, você é mais importante do que eu mesmo. Dá para ser dessa forma, irmãos? Porque quase sempre eu quero que o meu irmão esteja bem, mas dificilmente eu quero que ele esteja melhor do que eu. Não é? Como eu quero que Deus abençoe o Thiago. Como eu quero. Abençoe muito, mas não mais do que eu. Então, se Deus der um dom espiritual para ele, tem que dar 2 para mim. Não é assim. Eu tenho que desejar que a sua vida seja mais abençoada que a minha vida. Quem consegue isso? Não, glória a Deus bem alto. Na teoria é facinho. Mas quando o irmão recebe o milagre e você não, às vezes dá uma dor de cotovelo. Que se você não vigiar, você até perde a sua esperança. Então, quando acontece algo de bom na vida do irmão e não comigo, não é para me desencorajar. Deus está me lembrando que o que Ele fez na vida do irmão pode fazer na minha vida também. Eu só tenho que esperar e aguardar o que as irmãs contaram. O momento e a hora de Deus. Então, dá para a gente dedicar um ao outro com amor fraternal? Amém, meus irmãos? Tem jeito? Mais uma coisa, como companheiros, devemos reconhecer que cada irmão foi colocado em sua posição pela vontade de Deus. Por isso, cada membro é indispensável. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos fazer a leitura do verso 18 até o verso de número 27. Cada pessoa no reino está onde está, porque ali Deus a colocou. 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 18 ao verso 27. Quem encontrar, leia para a gente em alto e bom som. Mas agora, Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fôssemos só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso, mas a Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros os regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Aleluia! Texto maravilhoso, não é? Eu quero destacar alguns pontos desse texto aqui rapidamente. Primeiro,
Foi Deus que colocou cada membro do corpo no seu devido lugar. Aleluia. Quanta disputa tem na igreja? Porque eu acho que eu devia estar no lugar do irmão. Eu acho que se eu estivesse no lugar do outro irmão, eu estaria fazendo melhor do que ele, não é? Mas deixa eu te dar um recado de Deus aqui. Cada um está onde está, porque foi Deus que colocou. Você está onde está porque Deus colocou você aí. E você talvez ainda não foi colocado numa condição de evidência, porque Deus está preservando você para a hora certa. Então entenda o momento e respeite a vontade soberana de Deus, porque aqui dentro Ele faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, da maneira que Ele quer. E a gente tem que respeitar essa funcionalidade do corpo. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Glória a Deus. Um outro aspecto, você percebeu que ele faz duas comparações aqui interessantes? O olho não pode falar para a mão que não precisa dela, não é? Quando cai um cisco no seu olho, o que você faz? Você vai com a mão, não é? Isso aqui é um mistério. Essa pessoa que você tanto despreza, Deus vai usar ela para abençoar a sua vida, para você aprender o caminho da humildade. O olho não fala para a mão que não precisa, e nem o pé pode falar para a cabeça. Ora, se a cabeça idealizar fazer alguma coisa, quem que vai levar a cabeça? É o pé. Para chegar onde Deus quer me colocar, eu preciso de você. E para você chegar onde Deus vai te colocar, você precisa de mim. E juntos nós vamos trabalhar para que o nome de Cristo seja glorificado na igreja, um com o outro, para a glória do nome de Jesus. Foi Deus quem estruturou o corpo. Então mesmo aqueles irmãos que às vezes a gente fala, esse irmão nem faz falta, não é? Esse é indispensável. Às vezes o sucesso da igreja não é o pastor, não é dirigente do círculo de oração, não é o copastor, não é o presbítero bonitinho, aleluia. Às vezes o sucesso de uma igreja é aquele irmãozinho que está lá no fundo de joelho dobrado, abençoa, Senhor, dá crescimento, guarda os teus servos de pecar e mantém eles de pé. Então esses que muitas vezes não aparecem é quem tem sustentado a igreja com as suas orações. Você crê nisso? Aleluia. Agora, se eu precisar da sua oração para permanecer de pé, eu vou ficar de pé ou vou cair? Hein? Mas ninguém deu glória a Deus aí? Então ora por mim um pouquinho, para a glória do nome de Jesus Cristo. Todos nós aqui não somos melhores do que vocês, a gente precisa de vocês. Se vocês não orarem, a gente não vai conseguir. Nós somos um corpo. Amém, meus irmãos? Amém. Por que Deus fez dessa forma? Para que não haja divisão no corpo. Irmãos, tem divisão na igreja? Sim ou não? Sim. Deveria ter? Não. E por que tem? Só Deus sabe. Não, só Deus sabe não, a gente sabe também. Porque há orgulho na igreja, porque há estrelismo na igreja, porque há soberba na igreja, porque falta coragem de nós fazermos a diferença. Aquele irmão está de mal de mim, eu vou mover do Espírito Santo até ele, vou dar um abraço nele, vou falar da minha parte, na minha igreja não vai ter divisão, eu vou pagar o preço para nós sermos um, para a glória do nome de Jesus. Agora quem está disposto a fazer isso? Eu não quero me ferir, mas o amor tudo sofre. Mas não fui eu que errei. Mas irmão, quem pede perdão primeiro é mais forte, não é? Então dê um passo, construa a unidade da igreja com o seu procedimento, com a sua humildade. Irmãos, quanto mais a gente desce, mais a gente se humilha, mais a graça de Deus se manifesta na nossa vida. Porque está escrito, Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça para o humilde, aleluia.
Quantos aqui querem graça? Então você tem que ser humilde, aleluia. Você tem que descer para a glória do nome de Jesus. Como companheiros, devemos batalhar por viver em harmonia. O que é harmonia, irmãos? O que é harmonia? É unidade, é viver num ambiente pacífico, num ambiente harmônico, em que as coisas correm o seu fluxo, sem interrupção. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, verso 2. Filipenses 4, 2. Rogo a Evódia e rogo a Sinti que sintam o mesmo no Senhor. Olha aí, rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia, que sintam o mesmo, tenham harmonia no Senhor. Irmãos, quando eu trago a exposição de Filipenses, eu faço uma brincadeira nesse versículo aqui. Aqui nós temos os dois tipos de crente que tem na igreja: a Evódia e a Sintique. Não é? Tem crente que é Evódia. Nunca sou eu, Evódia. E tem o outro crente, a Sintique. Ela vive sentindo. Aí eu senti que a igreja não ora. Aí eu senti que o pastor não gosta de mim. Aí eu senti que o irmão José está muito sorridente. E como é que você faz para Evódia e para sentir que viver em comunhão? Tem que estar as duas humildes debaixo da graça do Senhor Jesus. Tem que abrir mão às vezes desses sentimentos. Não é? O cristão, irmãos, ele tem que trazer não uma pá para a igreja, mas uma enxada. Tem crente, Massara, que traz pá para a igreja. A palavra bem, ele pega com a pá e fala: essa é para Gabi. Aí vem uma outra palavra dura: essa é para Nilces. E vai, né? Nunca é para ela. Agora, irmão, quem é salvo traz enxada. É para mim, é para mim, essa palavra é para mim. Se não é para me curar, é para me vacinar, mas qualquer palavra é para mim. Não é? Joga para fora, traz enxada, para a glória do nome de Jesus Cristo. Traz enxada, é para mim, o Deus quer que eu melhore, aleluia. Então viver harmonia. Irmão, evita a fadiga. Evita a fadiga na igreja. Às vezes alguém liga para você: ah, irmã Nelma, você não sabe o que estão falando de você na igreja. Responde: eu não quero saber. E desliga na cara. É melhor você ser sem educação do que você se contaminar. Vai queimando, meus irmãos, essas cobrinhas que tem na igreja. Vamos silenciar a cobra. Quem tem que falar na igreja não é cobra, é o Espírito Santo de Deus. Não é? Ah, você não está sabendo da última. Eu não quero saber nem da primeira. Eu quero o coração puro diante de Deus. Não é? Às vezes a igreja vira um balaio de gato, irmãos. Porque as pessoas vão soltando, e quando a gente vê, está um contra o outro. Tem um texto na Bíblia, no tempo oportuno a gente vai ler ele para os irmãos, você sabe. A Bíblia fala que tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Sabe o que é a 7ª? Semear contenda entre irmãos. Se você passa para frente algo que você ouviu, e isso coloca um irmão contra o outro, Deus passa a odiar o seu procedimento. E quando a gente cai debaixo da ira santa de Deus, meus irmãos, aí você não sente mais a comunhão do Espírito Santo. Aí você vem num culto como esse e você não sente nada. E aí você vai fazer alguma coisa, a bênção de Deus não está sobre você. E sabe quando que a bênção volta? Quando você vai pedir perdão por aquilo que você fez. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E andaragás, você falou demais. E andaguiandácia, quanta gente ferida, porque você falou demais.
E agora Deus está tratando com você, as portas estão todas fechadas, você não está entendendo. Você vai ter que descer. Você vai ter que se humilhar e procurar consertar o erro que você cometeu. Senão as portas não vão se abrir para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz para a igreja. Quem afeta a união da igreja paga um alto preço. Porque a igreja não é minha nem sua, a igreja de Jesus Cristo. Jesus orou pela unidade da igreja. E quando um crente luta contra a unidade da igreja, está lutando contra a oração de Jesus e vai cair. Acaba caindo. Mas eu não quero cair, eu quero ficar de pé. Quantos querem ficar de pé aqui? Então cuidado com o que você tem falado. Muito cuidado, muito cuidado. Vive em harmonia. Como companheiros, devemos batalhar em oração uns pelos outros. Colossenses capítulo 4, verso 12. Colossenses 4, verso 12. Batalhar em oração uns pelos outros. Quem achar, lê em alto e bom som. Olha só, Epáfras estava sempre batalhando por vocês em oração. Irmão, a gente tem que batalhar em oração, uns pelos outros, e não batalhar uns contra os outros. Então alguma coisa não está do jeito que você queria, dobra o teu joelho e ora. Você não tem noção do poder que a oração tem. Porque você está orando para o Deus Todo-Poderoso, em nome do Jesus Todo-Poderoso, e quem intercede pela sua oração é o Espírito Santo Todo-Poderoso. A oração tem um poder imenso, mas ao invés de nós investirmos força em orar, a gente investe força em combater. E essa fragmentação danifica a unidade do corpo. Então olhe para essa pessoa que está aí do seu lado e fala assim: olha, por você eu vou orar dia e noite. Diga para ela. Fala assim: eu não vou lutar contra você. Diga para ela: eu vou lutar com você. Aleluia. Aleluia. Quem vai lutar junto aqui adora o nome de Jesus Cristo. Esse é o sentimento aí que a gente vê o amor da igreja. O amor da igreja não é 3 beijinhos. Ai, irmã, Pai do Senhor. E quando vira a costa, ó, pá, pá. Não é? Desse tipo de gente o inferno está cheio. Não é? Agora o amor é, quando eu estou na frente da irmã Hélida, eu digo que a amo. E amo mesmo, viu? Você é o amor da minha vida, minha presença. Agora quando eu estou nas costas dela, joelho dobrado, Jesus abençoa a irmã Hélida. Dá força para a irmã Hélida. Dá graça. A gente consegue fazer isso, meus irmãos? Hein? Consegue? Amém? Porque como companheiros, a gente também deve levar as cargas uns dos outros. Gálatas 6, verso 2. É aqui que o negócio aperta. Levar as cargas. Aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Gálatas 6, verso 2. É o penúltimo verso que nós vamos ler. Aleluia. Levar as cargas uns dos outros. Então você não foi chamado para levar só a sua carga. Você foi chamado para levar a minha carga também. E assim a gente cumpre a lei de Cristo. Aleluia. Esse é o amor praticado. Esse é o amor praticado. Irmãos, eu glorifico a Deus pelos obreiros que eu tenho aqui, que têm feito isso.
eu lancei um desafio para eles, para nós darmos um apoio para nossa irmã Leíce. Os irmãos têm batalhado por ela em oração, e esses senhores aqui se organizaram, estiveram lá com a nossa irmã, orando, visitando. Ela ficou uma alegria imensa de ver essa mobilização. Na quarta-feira da semana da Escola Bíblica de Obreiros, eu estava lá na sede, e 9h30 da noite eu recebi a ligação telefônica: pastor, vem para cá, está muito difícil, meu corpo está doendo muito, pastor, o senhor pode vir? Eu falei, estou indo. Liguei para uma égua, falei, não tem hora para chegar em casa. E cheguei lá, estava a família toda em volta, e a nossa irmã esfregando a mão na perna, sentindo dor, e ela falava, pastor Serginho, dói muito, e chorando, dói muito, já tomei o remédio e não passou. E ali nós começamos a conversar, começamos a orar, e eu segurando para não chorar, para não fazer a confiança dela desabar. E era interessante, irmãos, que a gente orava e a dor passava, e ela ficava alegre. Ai, pastor Serginho, passou. E ela começava a conversar, a rir. Dava 15 minutos, a dor começava de novo. Ai, pastor, irmãos, quase 2 horas. Orava, passava, orava, passava, orava, passava, orava, passava. E chegou uma hora que ela falou, pastor Serginho, eu estou com sono, eu vou deitar. E eu fiquei assim, mas por que ela falou que vai deitar? Aí ela falou, porque faz tempo que eu não consigo dormir. Mas o senhor sabe que agora eu estou sentindo sono? Eu vou deitar agora, eu acho que nessa noite eu vou conseguir dormir, aleluia! E ela deitou, irmãos, eu não sei se ela dormiu ou não, mas veja que naquele momento, esse pouco que eu pude fazer ali, trouxe um conforto enorme para ela, meus irmãos. Agora eu pergunto para você, quantos irmãos nossos que estão em situação parecida, mas a gente está tão preocupado com o carro que tem, com a empresa que trabalha, com o dinheiro que tem que ganhar, e não movemos uma palha para ir visitar, ou levamos a carga uns dos outros, ou não seremos a igreja. É tempo de despertar, meus irmãos. É tempo de despertar. Dá uma olhada para essa nave. Quantos guerreiros nossos que estão caídos, irmãos que fizeram a história de Jardim Carlos Lourenço, estão em casa com enfermidade, estão sofrendo com desemprego, e a gente está apático. Para a gente não está acontecendo nada. É assim que nós vamos ser a igreja de Jesus? Aleluia. Ou a gente vai deixar o amor de Deus inundar o nosso coração? Para nós nos preocuparmos sinceramente uns com os outros. Só cumpre a lei de Cristo quem leva a carga do irmão. É Deus, aleluia. De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? O que você conquistar nessa vida vai ficar aqui. Mas o amor que você demonstrar, você vai levar ele por toda a eternidade. Eu vejo nisso o exemplo de Jesus. Jesus foi o maior companheiro que já existiu. Após ser citado entre os mortos e passar as últimas instruções para os seus discípulos, ele reuniu eles e disse: olha, agora vocês vão ir. Vocês vão fazer discípulos de todas as nações. O que significa isso? Eu fui companheiro de vocês. Vocês são companheiros uns dos outros, e vocês vão levantar novos companheiros também. Discípulos de todas as nações. Vocês vão batizar eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vocês vão ensiná-los a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Que tudo é esse? Amar. Ensine eles a amarem, a serem pessoas que amam. E eu continuo sendo companheiro. Eu vou estar com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Se ele tem sido meu e o seu companheiro, qual a dificuldade de ser companheiro do seu irmão? Glória a Deus. O Espírito Santo vai colocar uma preocupação sincera no seu coração por aqueles que têm sofrido. E quando você começar a se movimentar em prol das pessoas,
Deus vai se movimentar em seu favor também. Sempre que você cuidar de um servo de Jesus, Jesus Cristo cuida de você. Sempre que você faz algo por alguém que está sofrendo, Ele cuida de você no seu sofrimento. Porque tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Amém, meus irmãos? Fique de pé em nome de Jesus.